Então, né, cara, o Perfide nasceu como uma obra que era para encapsular tudo que eu acreditava que tinha de errado com o pensamento humano, movido pela necessidade de se entregar para alguém na minha adolescência. E eu vi isso muito acontecer com o movimento de ódio, de discurso de ódio que acontecia com o bolsonarismo em 2016, 2018, com o trumpismo, com essas ideias de tipo extremismos políticos e como eles afetam a gente. Porque muito se discutia na época sobre os efeitos de cada matriz política, de esquerda e direita. Só que eu só vi a mudança do assunto quando passou-se a introduzir a ideia de emoções com a política. Como que elas nos afetam, como que essas coisas manipulam a gente e nós manipulamos esses assuntos também de volta para direcionar o nosso sentimento, o nosso coração para um lugar que a gente acredita e realmente quer estar. Então, quando eu percebi que política também era emoção, eu queria traduzir essa descoberta no meu livro Perfídia. Porque a gente está falando de personagens que nunca enxergam o que eles estão fazendo como política de fato. Eles são os mercenários, eles são os novos guerreiros que estão na cidade de Palermo, na Sicília, que vão tornar aquele lugar uma nova casa, uma nova nação, e essa coisa ufanista diz muito sobre o que eles sentem uns com os outros, sobre o que eles sentem com as inseguranças, sobre o que eles podem desejar, do que eles não tiveram antes, do que foi privado a eles durante o período da Terceira Guerra Mundial, onde se passa na história, e agora eles vão conseguir ter isso finalmente em suas mãos, depois que eles sobreviverem ao ataque da ONU que vai acontecer na história. Mas essa é a brincadeira. Você nunca tem essas coisas na mão. Você entrega a sua autonomia para que alguém diga que você tem isso nas suas mãos. E é isso que eu enxerguei na política mundial nos últimos 15 anos, eu acho. Esses movimentos de ódio, de discursos de manipulação de massa, que eles vêm de todos os lados e querem te manipular de todos os lados. Eu acho que é muito difícil você admitir que você fez parte disso. Eu certamente fiz, eu certamente estive dos dois lados da cerca política e me senti em casa às vezes para depois começar a questionar uma coisinha, perceber que o pessoal não quer saber de perguntas, quer saber apenas de certezas e apoios e, sabe, gritos de guerra. E eu acho que tudo isso precisava ser dito de uma forma que traduzisse a intensidade desse sentimento, dessa contradição cruel que a gente vive. E dentro de uma história interessante, divertida, com muita ação, muito mistério, muito suspense, que eu acho que tá bem representado no perfil de Ultimato de Palermo. E eu acho que é importante também que esse foi meu segundo livro, e não foi o primeiro, porque é uma história tão complexa, de um assunto tão delicado, né, que precisava de um certo tratamento, eu precisava de uma certa experiência, que eu só adquiri escrevendo vários contos, escrevendo o meu primeiro livro, O Arauto da Esmeralda, né, que mais tarde, num futuro vídeo, eu posso falar sobre mais o Arauto, se vocês tiverem interesse. Que eu acho que é uma história interessante ao redor daquele livro, com um potencial gigante, que foi colocado na lata de lixo porque eu não tinha experiência suficiente com a escrita para fazer ele ser uma obra que ele merecia ser, sabe? A obra que ele merecia ser. Mas o Perfidia é, e eu tenho muito orgulho do que eu fiz no Perfidia, que está disponível no link da